Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo podcast. Eu sou o Vitor. Eu sou a Dani. E hoje nós estamos aqui com a pastora Fernanda Leal, da ADNX, para compartilhar um pouco com a gente seu testemunho, falar sobre esse tema, deixando o passado. Quero fazer o convite para você, compartilha esse podcast com mais alguém, tenho certeza que muitas pessoas vão ser abençoadas. Pastora, seja muito bem-vinda a esse podcast. Obrigada, Vitor. Obrigada, Dani. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, pela primeira vez no podcast ID. E vamos falar sobre deixar o passado. E sobre esse tema, o que a senhora mais vê assim decorrente? A gente sabe o quanto o passado, às vezes, ele nos atrapalha quando não há um tratamento, né? Das nossas feridas, daquilo que nós vivenciamos. Verdade. Vitor, já há mais de 20 anos pastoreando, eu tenho inúmeros testemunhos com relação a isso. Começando de mim mesmo, né? Eu fui para o pastoreio, eu fui para a obra do Senhor vivendo no passado. E eu penso assim que tudo aquilo que a gente coloca no centro da nossa vida se torna o nosso Deus. E por muito tempo, apesar de Jesus, ter conhecido Jesus, me apaixonado por ele muito cedo, muito rápido, né? Aos 18 anos eu me converti, mas eu carregava um passado muito pesado que ainda dominava a minha vida. Ainda era um Deus maior do que o próprio Deus, do que Jesus na minha vida. Porque ainda estava centralizado, né? Estava entronizado, o trono da minha vida estava sendo ocupado pelo meu passado. E isso dominou a minha vida por muito tempo. Por isso que eu digo, tudo que está no centro da nossa vida se torna o nosso Deus. Você imagina, eu pastoreei por algum tempo carregando uma história dolorosa da minha infância, da minha adolescência, do meu passado. Né? E isso interferiu muito, porque me impediu de viver o presente, né? E paralisou completamente o meu futuro, porque eu estava presa. Porque quem vive de passado não vive o presente e não tem futuro nenhum. Por isso a importância de nós deixarmos o passado de lado, só acessá-lo se for para glorificar o nome do Senhor. E muitas pessoas não conseguem fazer isso. Elas literalmente vivem de passado. Fica presa, né? Presa num trauma, num abandono, numa traição, numa dor. Enfim, são inúmeras as circunstâncias que prendem as pessoas ao passado. E essa é a vontade do diabo, é exatamente escravizar as pessoas nas dores da sua história, né, da sua trajetória. Eu, por exemplo, eu passei por abusos sexuais na minha infância, né? Eu cresci e tendo esse processo na minha vida de abusos. E eu trouxe isso para a minha história, entendeu? Eu fiquei lá. A criança que foi molestada por muito tempo ficou presa dentro do corpo de um adolescente, né? De uma jovem e de uma adulta. Eu trouxe isso comigo por muito tempo. Eu fui liberta dessa prisão, né, do meu passado, já com os meus 20 e poucos anos de vida. Depois de conhecer Jesus, já pastoreando por algum tempo, né, buscando muito isso, diferente de hoje, né, porque hoje eu ofereço às pessoas aquilo que eu não tive no meu pastoreio, né, porque no passado, né, alguns anos atrás, não só para a nossa igreja, Assembleia de Deus, mas para muitas denominações, todos os problemas se resolviam com oração, né? E com jejum apenas. E essa não é uma verdade. A oração, ela faz parte da nossa vida, é o nosso relacionamento com Deus, deve estar presente em nossas vidas sempre, porque sem relacionamento com Deus, sem oração, não tem uma vida de fé estruturada. Mas a própria palavra de Deus, o próprio Deus nos orienta acerca de nós comunicarmos as nossas dores, os nossos problemas, para que nós sejamos sarados. A própria palavra de Deus nos ensina a fazer isso. E no passado, né, no início da minha trajetória cristã, a minha denominação, especificamente falando, não tinha aconselhamento nesse sentido, não tinha expor um abuso sexual, expor um problema mais forte, era um tabu, né? Era resolvido de formas diferentes do que é hoje. Então, assim, eu busquei a minha cura, a minha libertação praticamente sozinha, no sentido, assim, de
de buscar conhecimento, de buscar, de ir atrás. E nisso eu fui me estudando, eu fui formando, eu fui buscando especializações. Eu sou formada em Direito, mas eu sou psicanalista, formação, eu sou coach, eu tenho várias formações na área de humana. E a maioria das minhas buscas era em busca de respostas, né? De cura. Era sair dessa prisão, né? E com o auxílio de muitas coisas que eu tinha acesso já na época, nesse anseio de ser liberta disso, para poder não só me ajudar, mas ajudar outras pessoas, eu acabei encontrando, né, a minha cura, a minha libertação, através da palavra de Deus e do conhecimento que Deus deu a muitas pessoas. E hoje eu busco fazer isso, né? Ajudar pessoas a saírem da prisão do passado, sair da prisão dos seus traumas, das suas dores. No meu pastoreio eu tenho, como eu disse para vocês anteriormente, que inúmeros testemunhos de pessoas que viviam presas, né, no passado, não conseguiam sair de uma situação da sua vida e estavam ali estragando toda a sua vida para frente. E a palavra de Deus diz assim, olha, em Filipenses, eu gosto muito dessa passagem bíblica porque ela foi uma das que me ajudou muito a parar de olhar para o meu passado, né, e focar os meus olhos aonde realmente eles deveriam estar. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14 diz assim, olha, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Aqui é Paulo falando. Mas uma coisa faço. Olha a receita. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Olha aqui. Se eu não deixar para trás, eu não consigo avançar. Eu não consigo seguir em frente. Então, a primeira coisa é deixar. Eu preciso deixar. Se eu quero seguir em frente, se eu quero superar esse trauma, se eu quero superar essa dificuldade, se eu quero superar uma crise, eu preciso parar de olhar para ela. Sim. Preciso desviar o meu olhar. Por quê? Os nossos olhos são as janelas da nossa alma. Né? Assim como a nossa mente é a máquina que move todo o nosso ser, é a nossa mente. Pastora, mas não é o coração? Não, é a mente. É a mente. Entendeu? A pessoa tem morte cerebral, ela não presta mais para nada. O coração pode até bater, mas ela não presta mais para nada. Vai vegetar o resto da vida. Os olhos entram, vai para a mente, né? E domina o seu corpo. Por isso a palavra de Deus, assim como o homem pensa, olha a ligação, ele pensa, vai para as suas emoções, no seu coração, ele age, ele se torna. Uma ligação de pensamento, alma, coração e atitudes. E tudo isso é proveniente dos olhos. Os olhos é muito poderoso. Sim. Você passa a desejar porque olhou, você vê uma comida linda, ela pode ser horrorosa, o sabor pode ser horrível. Não dá um desejo de comer? Sim. Por quê? Porque você olhou, não foi? Você, por exemplo, as pessoas começam a desejar outra pessoa. Como que começa o desejo? Onde que ele nasce? No olhar. No olhar. O olhar, ele fala. O olhar fala. Fala quando você está triste. Seu semblante muda totalmente, não é verdade? Sim. Quando você está abatido, o seu olhar não fica... Então, a chave que abre a prisão do passado chama-se olhar. São os seus olhos, entendeu? Se você tirar o olhar, o seu olho, a sua visão, né? O seu foco do passado, o que vai acontecer? Essa prisão vai se abrir, você vai começar a olhar, ter perspectivas de vida, você vai começar a viver o seu presente e desejar um futuro melhor. Então, mas se eu fico no passado, eu não tenho presente, eu não vivo o presente. E a perspectiva de futuro qual é? Nenhuma. Então eu preciso, como Paulo nos ensina, eu preciso esquecer-me das coisas que ficaram para trás. Uma coisa que eu sempre digo nos meus atendimentos pastorais, apesar de ser psicanalista informada, eu não atendo profissionalmente. Eu usei todo o conhecimento que eu busquei ter para aplicar na obra que é o propósito da minha vida, né? É o pastoreio. Eu procuro sempre dizer assim, olha, você já venceu. Por quê?
Onde você está hoje? Eu trago o olhar dessa pessoa para o presente. Onde é que você está hoje? Você está no lugar que aconteceu o problema? Você está lá? Não está. Você está perto desse abusador? Não está. Né? Você está perto dessa situação? Não está. Você está aqui. O fato de você estar aqui já é a prova viva de que Deus te deu a vitória. Sim. Então, tira o olhar disso e olha para o presente. E quando nós focamos nas coisas ruins, né, todo o resto parece que a gente não consegue prosseguir, você fica estacionado. Você falando sobre o olhar para trás, me lembrou muito da mulher de Ló. Sim. E quando ela olha para trás, ali revela o coração dela. O coração dela estava no passado. No passado. E uma olhada para trás destrói sonhos, destrói tudo. Tudo. Uma olhadinha, ela pode ser fatal. Quando é um passado edificante, no sentido bom, que traz alegria, que a palavra de Deus nos ensina também nós pensarmos em tudo que traz paz, que traz alegria, não existe problema nisso. Assim como olhar para um passado de dor, também não existe problema, desde que seja para glorificar a Deus. Sim. Porque as nossas histórias de fracasso, vamos usar essa palavra fracasso de forma pejorativa, porque, na verdade, Deus Deus é tão poderoso que toda dor, toda ferida, ela se torna em uma ferramenta poderosa, uma arma poderosa em Cristo Jesus, nas mãos daqueles que entendem o propósito de Deus. Deus, ele não é masoquista, né? Ele não tem prazer em nos fazer sofrer, não. Mas se ele te permite viver algo, é porque há um propósito. Nós estamos encerrando uma campanha na nossa igreja. Amanhã, hoje é o último dia. Hoje é o último dia, 40 dias. A leitura é hoje. Hoje é o capítulo 40 de um livro. Eu quero até deixar essa dica, Vitor, para você. A Dani já está lendo. E para todos os espectadores do podcast ID. Para você ler, porque vai mudar a sua vida e a sua história. Não tem como ficar no passado depois da leitura deste livro. Um livro totalmente bíblico, totalmente de Deus. O nome do livro é Uma Vida com Propósito. Uma Vida com Propósito. Comentei esses dias sobre esse livro. O filme também tem um filme. O filme, mas o livro é fundamental. O filme acaba aqui resumindo muita coisa, né? O livro vai te dar uma direção para a sua vida em todas as áreas. Então, fica a dica aí desse livro para você mudar a sua vida e sair do passado. Como nós estávamos, você falou da mulher de Ló. Então, vamos voltar aqui. A Bíblia fala de vários testemunhos de pessoas que Ana só conseguiu seu Samuel quando ela parou de olhar para Penina. Porque enquanto ela estava lá lamentando, chorando, se prostrando diante de Deus ali no altar, lá no templo, quando ela ia para orar, chorando, murmurando, tal, ela não conseguiu alcançar. Não conseguiu. Mas quando ela leva aquele tranco do sacerdote, né, que deu ali, chamou a atenção dela, um choque de realidade, ela reagiu de forma correta, né? Ela não desonrou, ela agiu com respeito ao seu sacerdote, e aquilo foi uma chave também que virou na vida dela. Mas a Bíblia diz que ela levanta, né? A partir daquele momento ela sai daquele pranto, daquela dor de ficar se murmurando diante de Deus: eu não tenho filhos, Penina tem filho, né? Minha rival fica me humilhando e tal. Quando ela se levanta depois do tranco do seu pastor, ela se levanta, vai embora com seu semblante feliz. Ela parou de olhar para o seu problema, ela consegue alcançar a sua vitória. Da mesma forma, Davi. Nós vemos Davi com N situações da vida dele, de fracassos, de erro, mas Davi se levantava, olhava para frente e o Senhor abençoava. A cada novo fracasso dele, ele se levantava, olhava para frente e Deus honrava. Por isso ele se torna um homem segundo o coração de Deus. Então, deixar para trás é o segredo que me faz avançar. Olha que a palavra continua dizendo: esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante de mim. Eu só avanço, como você disse, Vitor. As pessoas só olham as coisas ruins, né? Toda a vida dela, tantas coisas boas na vida existem, né? Mas aí uma desilusão, um fracasso, um problema financeiro mata todas as outras. Mesmo pessoas que destroem famílias por causa de uma crise financeira. Não é verdade? Verdade. Pessoas que abrem mão da sua família por causa de uma crise conjugal, uma traição, né?
ou uma falta de entendimento, né, com relação aos temperamentos, às condutas, abrem mão porque ficam focadas só no problema, ao invés de olhar para frente e conseguir avançar. O passado, ele nos prende de tal, se nós ficarmos com o olhar nele, ele nos prende de tal forma a destruir uma vida inteira. Quantas pessoas tiram a sua própria vida? Por quê? Porque elas esquecem do que é principal. A Bíblia diz assim, olha, que nós temos que viver todos os dias. Eu estou parafraseando, colocando aqui nas minhas palavras. A Bíblia diz que nós temos que viver todos os dias como se não houvesse amanhã. Por quê? Porque cada dia basta o seu mal. Todos os dias nós vamos ter problema, Vitor. Todos os dias nós vamos passar por aflições. Mas eu tenho que viver o hoje, resolver os meus problemas de hoje, como se fosse o último dia da minha vida, vivendo da melhor forma possível, dentro daquilo que Deus planejou para a minha vida, e deixar que cada dia o Senhor vai cuidar. Mas pessoas ficam em um momento da sua vida, em um momento da sua história. Estaciona, né? Estaciona. Focado só em um lugar. Isso se torna tão pesado para elas que elas não conseguem suportar a dor desse sofrimento. E esquecem-se de todas as outras coisas maravilhosas que estão diante dela. Eu acho que muitas vezes também a pessoa ela coloca aquela dor debaixo do tapete, ela não trata. E a ferida, quando ela não é exposta, não há cicatrização. Sim. Enquanto ela está naquele lugar de dor, que ela abraça aquela dor, sabe? Fica naquela situação onde ela realmente, tudo o que acontece, parece que nada tá bom. Você nunca vai encontrar felicidade, porque o teu lugar de dor está sempre presente ali no seu presente, né? Porque eu sempre deixo ele tomar lugar na minha vida. Eu acho que essa questão é muito importante a gente abordar, porque, como você falou, há um tempo atrás era um tabu, ninguém falava sobre abuso sexual. Hoje em dia que as pessoas já têm tratamento, já tem, né, já é muito falado. Inclusive teve até, acho que é um Maio Laranja que abordava sobre isso, sobre prevenção, né? É um meio de conscientização, a proteção às crianças, né, para evitar, né, os abusos sexuais em crianças e adolescentes. Então, essas feridas muitas vezes elas vêm decorrentes de muito tempo e são traumas que nós passamos, e quando isso é tratado, quando é exposto, então a gente dá lugar para que o Senhor trabalhe, né? E como foi na sua vida? Como foi esse tratar? Tratar as feridas é fundamental. Como eu disse no início, né, que eu passei a minha vida inteira presa nisso. Por quê? Uma criança abusada, na maioria das vezes, o abusador, ele ameaça, né? Ou às vezes o abusador está dentro de casa, ou alguém próximo da família, né? E existe todo um contexto por trás disso, que acaba sendo as prisões, né? A mentira que o diabo cria para aprisionar uma pessoa, uma criança principalmente, num trauma, para destruir toda a vida dela e continuar aquele processo, né? Então a criança ela já cala, no meu caso eu já calava com medo, né? Por conta das ameaças. E aí você vai crescendo, você vai acreditando que aquela criança ela está presa ali dentro de um corpo que vai crescendo. Então ela continua acreditando naquelas mentiras. As palavras, né, que foram ouvidas. Ela podia dizer assim, ela podia enfrentar, né, aquilo e dizer, olha, papai, mamãe, ou fulano, se achar alguém e contar. Mas a ameaça é tão forte para a criança fica com medo e a maioria das vezes ela não fala. E é tudo que o diabo quer, calar a nossa voz. Sim. Porque se ele calar, eu fico presa ali, naquele lugar do abuso. Então eu fiquei assim por muito tempo, eu não falava, por medo, quando cresce por vergonha, depois de crescer por mais vergonha ainda, e dentro da igreja por aquilo que eu disse a vocês no início. A igreja no passado não tratava isso. Total. Falando da minha denominação, né? Por isso meu pastoreio é totalmente contrário. Eu gosto de expor, eu gosto que as pessoas exponham, porque se botar embaixo do tapete, como você disse, não vai sarar nunca. A pessoa perde uma vida inteira no passado. Uma vida inteira no passado. Aquilo que eu disse também. Não tem presente e muito menos futuro. Porque a vida dela se resume a isso, ao passado. Então precisa falar. É necessário falar. Hoje nós temos toda essa abertura, né? Muitas as denominações hoje elas abordam isso, elas tratam isso, pastoras, né? Ou os pastores que não têm essa experiência colocam pessoas para ajudar nessa área.
E é muito importante, é fundamental que se fale, porque a cura ela vem através da fala. O salmista diz assim, ó, por eu me calar, os meus ossos se apodreceram. Aí ele está falando acerca do silêncio, do não falar. Quando eu me calo, meu corpo por dentro vai morrendo, vai apodrecendo, os meus ossos vão apodrecendo. E aí é onde o diabo triunfa, porque aí muda a natureza do homem, no sentido, olha, sem nenhum preconceito ou sem nenhum ataque, mas hoje o homossexualismo, a questão dessa mudança, né, da essência da natureza do homem, da mulher, é por conta, a maioria dos casos é por conta de abusos, entendeu? Abusos na infância que não foram tratados, que não foram sarados. Eu penso em mim, eu falo assim, eu tinha eu tinha uma aversão a homem, né, por conta dos abusos que eu sofria. Eu dizia assim, olha, vou crescer, vou estudar e vou proteger crianças. Esse era o meu projeto. Vou proteger crianças que sofrem com isso. Mas casar não estava nos meus planos. Entendeu? Eu tinha todos os outros projetos para a minha vida. Mas eu era uma menina totalmente introvertida, uma criança totalmente... Eu desenvolvi vários problemas no meu corpo. Eu gosto muito de pregar sobre a mulher encurvada, porque eu me vejo muito nela. Eu cresci... eu tive que usar uma bota ortopédica, porque eu estava entortando, todo o meu corpo estava entortando. Minha família não tinha condições financeiras, minha mãe, e eu estava muito encurvada já. Uma criança, uma adolescente, saindo da infância para a adolescência, totalmente encurvada, corcunda, totalmente encurvada. O tratamento que a minha mãe conseguiu me levar ao médico, ela não tinha condição de comprar um aparelho ortopédico, nem um colchão ortopédico. Eu dormia no chão, ela forrava o chão com tecido e ela passava o tempo da noite olhando para ver se eu conseguia ficar retinha para tentar consertar a minha coluna. De tanto que eu estava encurvando com as minhas dores, com o meu silêncio, entendeu? Na verdade, era o meu silêncio que estava me encurvando, né? Que estava acabando com o meu corpo. Porque eu não podia falar, entendeu? Eu não podia falar do que eu estava vivendo. Então eu tinha o silêncio, ele conseguiu me prender de várias formas que você imagina da minha vida. E aí, aos 18 anos eu conheci Jesus, conheci o meu marido, né, que se tornou meu marido, e conheci Jesus, e foi quando os projetos da minha vida começaram a mudar. Mas falar sobre isso, depois de muitos anos de fé, através de um trabalho que eu comecei a desenvolver, pastoreando ali em Várzea Grande. Nós pastoreamos 16 anos ali na cidade de Várzea Grande e depois fomos transferidos para cá. E em um projeto já voltado nesse anseio que eu tinha, né, de cura, um retiro que eu desenvolvi, trouxe uma pessoa e lá eu consegui, né, me libertar, ouvir falar sobre isso pessoalmente e conseguir falar sobre isso. E foi um divisor de águas na minha vida. A cura veio exatamente por eu expor a ferida. Quando você está expondo a ferida, você está tratando ela. Sabe o pus que criou ali, que virou uma infecção que quase generalizada, que estava quase te matando. Então aí vai estar expondo, sabe onde tratar. É ali, o problema está ali, então vai tratar. Aí você foi curada naquele momento? Não, a ferida foi exposta. Aí ela já era uma ferida bem avançada. Precisou agora de um processo, né? De um tratamento, de um acompanhamento, para que eu pudesse sair desse problema realmente e hoje ser usada para a glória de Deus, acesso o meu passado para a glória de Deus, para curar outras pessoas, para curar outras pessoas, para tirar outras pessoas do passado. Porque só quem passa, né, por isso, só quem já vivenciou isso, sabe realmente a dor que é e como é difícil, né? O falar, o quebrar o silêncio e tratar essa ferida, trazer ela para a luz, para que haja essa cura, né, do Senhor. Vitor, apesar de hoje, graças a Deus, haver toda essa abertura de falar, ainda é muito difícil, porque só quem vive sabe como é difícil falar. Porque existem questões no mundo espiritual que envolvem isso, que te aprisiona a sua mente, a sua voz. E até você conseguir liberar isso, é muito difícil. É muito difícil. Então, eu super entendo isso. E quando
vou ajudar alguém nesse processo, eu trilho todo um caminho com ela até que ela consiga, né, realmente expor. Porque enquanto não for exposta, não é... Você consegue curar algo que você não está vendo? Mas você vai passar remédio numa ferida que você não sabe nem onde que ela está. Não tem condições. Como iniciou, né? Não tem condições, são os gatilhos, né? Você tem que acessar, ir lá. Ó, a ferida está bem aqui, é esse o problema. Eu fui abusada na minha infância pelo meu pai, pelo meu tio, por alguém, por um amigo, por uma babá, por um... Enfim, na minha trajetória pastoral, já foi 16 anos em Várzea Grande e já vai fazer 3 anos aqui em Nova Chavantina, que nós estamos pastoreando. Então, são 19 anos de pastoreio. Eu poderia escrever um livro de testemunho, de histórias, de testemunhos de pessoas que passaram por isso. E assim, cada um é mais terrível do que o outro. Né? O que você imagina de uma mãe pegar a sua própria filha e deitá-la na cama junto com o seu marido para abusar dela? Nossa. É muito forte isso, não é? E você encontrar com uma pessoa para ser tratada já com mais dos seus 30 anos de vida, né? Você vê o tanto de tempo que ela viveu na história. Eu estou fazendo um pequeno relato de algum dos casos que eu já ajudei. Você vê a pessoa passou toda uma parte da vida dela presa nisso, uma dor muito profunda, gente. O que é isso? Imagina. E ela desenvolveu, assim, relacionamentos abusivos, se casou com pessoas que tratava ela, abusava dela, entendeu? Traía, e ela aceitava aquilo presa nisso a vida inteira e sofria muito, muito. Hoje essa pessoa, ela é uma pastora de uma igreja, bem casada, feliz, e Deus a usa para curar outras pessoas. Então, mas ela só conseguiu isso quando ela só conseguiu sair dessa prisão do passado quando ela expôs. Quando ela expôs. É muito importante, né, essa exposição. E eu tenho uma amiga que ela passou por isso, e ela foi descobrir que havia um trauma, que havia ainda algo para ser tratado, depois de muitos anos de caminhada cristã, que foi no casamento. Ter relações com o esposo dela, ela não conseguia, chorava e lembrava, e tudo isso recorrente realmente do abuso que ela sofreu na infância. O que acontece? Tem crianças que passam por abuso sexual e elas bloqueiam a memória naquele lugar, para elas não lembrarem mais daquilo. E ela vai, cresce, passa toda uma história, né, de vida e tal, parece que está tudo bem, aí ela casa ou acontece uma situação na vida dela, o diabo faz questão de desbloquear para poder criar um problema ainda maior. E aí por isso que ela descobre que o problema da vida dela estava num abuso que ela não lembrava antes, entendeu? Mas a maioria das mulheres que tem dificuldade na área sexual, assim como os meninos também, os homens também, estão relacionadas a abuso. Seja de um espelhamento, às vezes ela não vivenciou aquilo, mas ela viu, né? Cresceu vendo o pai batendo, o pai abusando, estuprando, enfim, fazendo a mãe ou qualquer outra pessoa. E ela traz aquilo para a vida dela. Ela bloqueia ali, ela fica, paralisa ali, e ela destrói toda a sua vida nessas questões de passado. Por isso nós precisamos, aí a palavra continua voltando aqui para a palavra, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Por isso nós precisamos avançar, porque aí ele diz assim, ó, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós só conseguimos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas quando nós conseguimos fazer essa receita aqui. De deixar o passado, tirar o meu olhar, que é a chave que abre a porta da prisão do passado, é o olhar. Vou repetir isso. Quando eu tiro o foco do problema, a porta se abre e eu começo a avançar. E avançando eu vou ganhar o meu prêmio. O prêmio da vida que Deus tem para mim, aqui e no final, a vida eterna. Num lugar onde não vai haver isso. Não vai haver sofrimento, não vai haver dor, não vai haver abuso, não vai haver trauma, não vai haver nada disso. Só vai haver uma vida gloriosa ao lado de Cristo. Mas para a gente alcançar isso, lá nós precisamos viver aqui, com o nosso olhar focado em Cristo e não no passado.
passado precisa ser deixado. Para mim seguir em frente, eu preciso abandonar o meu passado. Quando esse passado é de dor, de sofrimento, de trauma, eu preciso deixar ele de lado e olhar para tantas coisas maravilhosas que estão diante de mim, que estão ao meu redor. Né? Salmo 121 fala: olhe para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Né? Então, o Senhor que... E quando eu não olho para o Senhor, eu perco o meu socorro. Né? Quando o meu olhar está onde? Na dor, eu não consigo olhar para aquele que manda o socorro, que envia o socorro, que é o Senhor. Então, nós precisamos deixar para trás o nosso passado se nós queremos alcançar o nosso prêmio, né? As bênçãos do Senhor, a vida que Deus tem para nós. A vida não está perdida por causa de um abuso sexual. Não é o fim. A vida não se resume a uma traição, a uma frustração, a uma dificuldade financeira, nada disso. Isso são obstáculos que nos fazem crescer quando nós tiramos o olhar deles e se torna poder de Deus em nossas vidas. O interessante também é que a pastora, deixando o passado dela para trás, ela não permitiu que a família dela crescesse desestruturada. Exatamente, as lições que a gente precisa tirar dos traumas e dos problemas do passado, né? É o que eu falei antes. Nós precisamos acessar o passado para glorificar a Deus. Então, aquilo que eu vivi, eu não vou deixar, vou fazer de tudo para que os meus filhos não vivessem, não passassem por isso. Então, minha mãe, ela precisava trabalhar. Ela precisava nos deixar. De alguma forma, não tinha outra escolha. E a gente ficava à mercê de situações como essa. Culpa dela? Não, ela não tinha outra escolha. Mas a partir do momento que Deus me deu uma família que eu nem sonhava em ter, não esse perfil de família, imaginava outra coisa. Eu cuidei da minha filha. O que eu tivesse de abrir mão para proteger os meus filhos, eu ia abrir. Ensinar os meus filhos, meus filhos cresceram, eu falando sobre essas coisas com eles. Vai para a escola, eu falava, filha, cuida, não deixa ninguém limpar você, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Se ameaçarem você, fizerem alguma coisa com você, ameaçar você, você conta pra mamãe, não tem esse negócio de vai matar, não tem esse negócio, nada disso. Grita, morde, faz o que for, desde pequenininho ensinando. Por quê? Porque eu vivi, né? Então eu não tive isso, né? Sim. Não tive isso, porque na minha época isso talvez eles nem pensassem, não sei, né? Minha mãe talvez nem pensasse. Enfim, mas tudo que eu pude ajudar os meus filhos para evitar que eles passassem por situações que eu passei do passado, eu fiz. Mas eles têm as suas frustrações, eles têm os seus problemas da vida, né? O meu filho mais velho, o Walter Filho, tá aqui, já tem 20 anos, é casado, ele tem os seus traumas, os seus processos, e eu sempre ensino a eles, desde sempre, né, que o nosso olhar não tem que ficar lá, tem que ficar no que está na frente. O que Deus vai usar as nossas dificuldades para glorificar o nome dele. E se eu quero ter uma família, não é porque eu tive um passado difícil, uma família totalmente desajustada, desestruturada, que eu vou ter que ter também. Não, nós não precisamos... Quebrou a barreira, né? Eu não preciso trazer isso para o meu presente. Nós precisamos entender isso, que o passado, ele não é para vir para o presente, o passado é para o passado. Passou. As coisas velhas se passaram e tudo tem que se fazer novo. E essa versão da palavra de Deus, essa colocação da palavra de Deus, que é muito poderosa, deve ser vivida por nós todos os dias. Olha, o que você viveu ontem já é velho. Já passou. Hoje é algo novo. Não é porque eu vivi que os meus filhos têm que viver. Não é porque foi fracasso que vai ser um fracasso hoje. Não. Só vai ser se você permitir. Se você pegar o seu passado e trazer para o seu presente. Entendeu? Aí você destrói o presente. Na verdade, não existe presente para quem vive em passado. Só existe passado. Não existe coisas boas, não existe nada além daquela prisão que ela está dentro dela, daquele cárcere que só é aberto quando muda o
olhar, o foco. Perspectiva, né? A perspectiva, exatamente. No passado não tem vida, né? Não tem. Não tem como permanecer. Não ali. tem. E a gente fala também, tem uma chave muito importante para se desprender do passado, que é o perdão. Como que foi o perdão? Como Deus trabalhou o Perdão perdão? é fundamental. E perdoar não é uma coisa fácil, gente. Quem diz que é fácil, que é mamão com açúcar, não é. Não importa o problema. Toda questão que envolve o perdão é difícil. No meu caso, perdoar foi um processo, assim, foi a parte mais difícil de todo o processo, né? Que, na verdade, é a cereja do bolo. Eu entendi que, para me perdoar, eu precisava ter um olhar de misericórdia para o abusador. Eu precisava olhar para a vida daquela pessoa, tirando ela do contexto do agressor, né? Mas olhando para a questão da vida dela. O que ela viveu para ela se tornar quem ela era, né? Por trás de todo mundo, de toda pessoa que fere, tem alguém que foi ferido. Por trás de um abusador, existe alguém que foi abusado. Fato, gente. Não, isso é historinha, isso é desculpa para proteger abusador. Não, gente. É verdade. É verdade. Eu já tratei pessoas abusadas como abusador também. Já tratei. Trato. No pastoreio a gente abraça todo mundo. Todas as pessoas que querem Jesus e querem alcançar a vida que Deus tem para ela, não importa quem ela seja. O reino dos céus é composto por pessoas que o Senhor Jesus criou. Todo ser humano foi feito por Deus, mas nem todos têm o Senhor como pai. E todos aqueles que querem um pai para curar, para sarar, devem ser abraçadas. Com certeza. Claro que existe lei, existe todas essas coisas, princípios que devem ser respeitados. Mas por trás de todo abusador existe alguém que foi abusado. E o meu processo de perdão foi exatamente olhando para a história dessa pessoa. Para o meu coração ser compadecido, meu coração ser quebrantado e eu poder sentir a mesma misericórdia que Deus sente por ele. E o perdão, ele não é ter uma amnésia, né? Você se Não. esquecer, mas você olhar para aquilo com misericórdia. Lembro de detalhes do que acontecia comigo. Você nunca vai sofrer, a não ser que você sofra Alzheimer ou qualquer outro problema na mente, né? Sim. Mas o perdão não está relacionado a esquecer. O perdão está relacionado a deixar. Entendeu? O olhar, a sair daquele lugar de dor e usar aquele processo para a glória de Deus. Quando eu entendo, e nesse livro que eu indiquei para vocês, de Uma Vida com Propósito, ensina muito sobre isso. Quando eu entendo que aquela dor, ela faz parte do processo da minha vida, perdoar se torna fácil. Então eu entendo, peraí, então vamos lá. Vamos lá. Esse livro foi um dos livros que fez parte do meu processo de cura. Uns 18 anos atrás, não mais, acho que uns 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, eu li ele pela primeira vez. E o perdão veio exatamente dessa forma. Eu ter um olhar de misericórdia para a pessoa que me machucou. A Bíblia diz, quantas vezes que eu preciso perdoar? 70 vezes. Isso é só uma analogia, né? Só uma comparação, para dizer assim, sempre, quantas vezes for necessário, perdoe. Porque quem é prejudicado no processo de não perdoar, quem é? Quem machucou ou quem não perdoou? Quem não perdoou. A maioria das vezes as pessoas que ferem, elas não estão nem aí para a paçoca, porque elas já estão presas. A vida delas, a motivação da vida delas é ferir. E elas seguem o propósito de vida delas focada naquilo. Por quê? Porque já escolheram um pai para servir, que é o diabo. E elas estão focadas na missão delas. E aí a gente que conhece a Jesus, conhece a sua palavra, fica aí dando moral para que o diabo quer. Gente, perdoa. Perdoar é bom demais. Por mais difícil que seja, é o caminho para a libertação do ser humano, é o perdão. A pessoa que não perdoa, ela é amargurada, ressentida, vive no passado. Perdoar é necessário. Necessário, precisa perdoar. Então, o caminho mais fácil é ter um olhar de misericórdia para a pessoa. Mas ela é ruim demais, ela é ruim o que ela fez com você, o que ela está fazendo com as pessoas, mas olha para o coração dela. Tenta imaginar a vida dela, o que ela viveu. O que levou essa pessoa a se tornar uma abusadora, uma pessoa estúpida, ignorante, um monstro, um traidor, enfim, são vários os nomes, né,
os títulos que a gente dá para uma pessoa que faz coisas erradas. Mas, na verdade, é alguém que precisa de misericórdia. Assim como eu e você, né? Assim como você que é bonzinho, você que foi a vítima, né? Você está precisando de misericórdia, assim como essa pessoa. Se você não perdoar, você vai se tornar o seu próprio abusador, o seu próprio carrasco. É uma das coisas que eu digo muito nos meus atendimentos pastorais. É que o abusador não está mais com você. Sabe quem que está abusando de você hoje? Você. Você mesmo. É um disco, como se você tocasse o mesmo filme. Meu Deus, que coisa horrível. Você já imaginou? Você acordar se maltratando, sofrendo, destruindo sua vida, seu presente e o seu futuro. Meu Deus, isso é terrível. Então, perdoar é necessário, Dani. Se não perdoar... E quando a gente sabe que perdoou, quando a gente olha para aquela situação, não dói mais. Você pode até se emocionar, chorar. Eu várias vezes, quando eu tenho que acessar um testemunho meu mais forte, várias vezes quando eu tenho que contar detalhes, porque o Espírito Santo me diz que é necessário eu contar, eu acessar, eu choro, eu sinto. Às vezes eu sinto porque estou vivendo ali aquela situação novamente, ajudando alguém, e está tudo bem, não quer dizer que eu não perdoei. Entendeu? Se eu não lembrasse, já pensou? Eu não ia poder ajudar ninguém. Não faz sentido algum eu ter passado. Aí diz assim, que Deus terrível, hein? Que Deus terrível. Não faz sentido. Então, assim, lembrar é necessário. Você vai lembrar sempre. Mas você não pode lembrar daquilo com sofrimento. E quando você lembra com sofrimento de dor, sabe? Aquela coisa que tira a sua paz, muda o seu humor. Ai, você não perdoa. Tem até um exemplo aqui, que eu tenho uma cicatriz, né? Tenho aqui 11 pontos que eu levei num incidente que eu sofri. E eu acho que o perdão tem muito a ver com isso. Eu não esqueço do que eu passei, eu não esqueço do corte, do impacto, tudo que eu vivi. Mas eu toco nessa cicatriz, eu não sinto dor. Não dói mais, não dói né? Mais, sarou, porque ela cicatrizou. Ela teve um processo, né? Dos pontos e tudo mais. Todo o processo que a gente falou. Foi um processo dolorido. Porém, ele chegou ao fim. Sim. E hoje não dói mais. Então, eu acho que o perdão tem muito a ver com isso. Quando você lembra daquilo, mas realmente aquilo não dói. Esse é o diagnóstico para você saber se você perdoou ou não. Sim. É olhar, acessar o passado e não sofrer. Pode se emocionar, pode acessar para ajudar, mas se tiver acompanhado de sofrimento, vamos tratar isso. Tem coisinhas aí para ser tratado que pode estar te aprisionando e te impedindo de viver o presente e ter uma perspectiva de futuro melhor. Sim. E muitas vezes o perdão, ele é como o pessoal usa muito essa analogia, né? É como você tomar um veneno e esperar que na outra pessoa faça o efeito, né? E eu acho que o primeiro passo do perdão, que é a decisão. Você acredita que é a decisão, decidir perdoar, porque você tem que quebrar o orgulho, você tem que quebrar tudo isso, né, que a gente estava falando aqui, olhar com misericórdia. Sim. Né? É uma decisão, Vitor. Tem até uma ministração que eu falo, eu decidi ser curada. É uma ministração que eu falo exatamente sobre isso. Se eu não decidir perdoar, eu nunca vou ser curado. Eu nunca vou sair dessa prisão. Uma decisão, não é emocionalismo, não é um passe de mágica, não é alguém que vai me fazer curar. Por exemplo, você não pode decidir perdoar por mim, eu não posso decidir perdoar por você. Só você pode decidir perdoar, você decidir ser curado, sair dessa prisão do passado para viver um presente maravilhoso e um futuro glorioso, poderoso que Deus tem para nossas vidas. Porque às vezes a pessoa fala, como que eu vou perdoar? Olha o que ele fez comigo, olha o que eu passei, olha todos os traumas que eu carrego até hoje, como que eu vou conseguir perdoar? Mas aí você precisa olhar não para outra pessoa, mas para você mesmo. Entender que eu não sou obrigado a viver com um fardo pesado, carregando isso a minha vida inteira. Eu preciso me libertar disso. Né? Então, é esse processo. Esses fardos, Vitor, essa bagagem que pessoas que têm esse discurso colocam sobre elas, foi elas mesmas, né, que colocaram sobre os seus lombos, né, sobre si essas bagagens. Porque o de Deus, né, o do Senhor é suave, o fardo dele é leve. Né? E essas bagagens é preciso deixá-las, abandoná-las. Bagagem dos pais, né? Do abusador, das feridas, do passado. São malas que você vai carregando, fica pesado. Você fica no lugar de vítima. E uma pessoa que fica no lugar de vítima, ela dificilmente ela sai da prisão do passado. Dificilmente. Nós só conseguimos quando nós nos posicionamos em deixar coisas que não nos pertencem mais,
viver o presente para poder acessar a glória de Deus, o poder de Deus, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E como eu disse lá no início, a chave que abre essa prisão está no meu olhar. Esquecendo, né? Olho para o alvo que é Cristo. Vou repetir a leitura desse versículo e diz assim, olha, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. É Paulo dizendo que até ele mesmo, né, tem as suas dificuldades. Ele não estava dizendo que ele já era vitorioso em tudo, que ele já tinha chegado aonde ele queria chegar. Então, não pensem, assim como eu digo mesmo, né, não pensem que eu também já alcancei tudo que eu precisava alcançar para a minha vida. Não, eu estou vivendo todos os dias, olhando para Jesus, tirando o foco das coisas ruins e focando naquilo que é importante. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Só consegue avançar, só consegue receber o prêmio, né, aquilo que Deus tem para a sua vida, quando eu mantenho o meu olhar naquilo que Deus tem para a minha vida, no presente e no futuro. Amém. Vou fazer aqui um bate-bola. Bem uma palavra. Deixar o passado é... Viver o presente. É uma palavra, né? Uma palavra. Presente. Perdão é... Poder. Nada melhor que... Jesus. Um versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Amém. Que esse podcast possa ter edificado a sua fé. Se você tem algo que precisa ser tratado, não deixa de expor essa ferida para alguém que você confie, para alguém que pode te ajudar, né? A gente às vezes tem que tomar cuidado até para quem a gente expõe, né? Sim. Então, que você possa realmente se desvencilhar, se desprender de todo o passado que te acusa, que te ofende. No passado não tem vida. Que nós possamos sempre lembrar que nós temos um Deus, nós temos um Pai, nós somos amados, nós somos comprados por um alto preço, um preço de sangue na cruz, para que a gente não viva preso a nada. Então Deus, Ele quer te dar a verdadeira liberdade, a verdadeira alegria. E essa alegria não está no passado, não está no seu lugar de dor, mas está no presente, está no hoje. Deus pode mudar a sua história. Eu queria pedir para a pastora finalizar com uma oração por todos aqueles que viveram isso, algo parecido, estão nesse processo, para que Deus possa tocar em corações, como já tem tocado durante esse podcast. Só uma coisinha, como você falou, compartilhar, gente, com pessoas. A Bíblia diz assim, a orientação de Deus com relação a compartilhar com os santos, né? Os santos são quem? Aqueles que têm algo de Deus para acrescentar na sua vida. Aqueles que podem, seja conhecimento científico, né? Os profissionais da área são pessoas que estão capacitadas para isso. As pessoas que Deus coloca na sua vida com autoridade, querem o seu bem. Todas essas pessoas são pessoas que eu sei que podem te ajudar. Não sai partilhando aquilo com pessoas doentes que não vão saber, né, nem direcionar e nem melhorar a sua vida, mas às vezes elas estão apenas prejudicando, incentivando, né, cutucando a ferida. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, queremos nesta manhã gloriosa que o Senhor preparou para nos abençoar através desse podcast, IDE. Senhor, que essa palavra ela alcance pessoas, que essa palavra seja como uma flecha, Senhor, alcançando, Senhor, o seu alvo, levando cura, transformação, restauração, abrindo, Senhor, portas de prisões, de cárceres que têm, Senhor, aprisionado pessoas por tanto tempo no passado. Senhor, que elas possam ser livres das prisões do passado, para viver, Senhor, um presente na Tua presença, viver a vida em abundância que o Senhor tem preparado para os seus filhos aqui na terra, e que elas possam, Senhor, alimentar os seus corações, a sua mente, com aquilo que vem do céu, com aquilo que o Senhor tem preparado para as suas vidas, que elas possam desejar, Senhor, viver o novo, andar em novidade de vida, para que elas possam experimentar, Senhor, qual seja a Tua boa, agradável e perfeita vontade para a vida delas, que essa transformação de entendimento, que essa renovação de entendimento que diz a Tua palavra, Senhor, eu oro a Tua palavra agora, para que haja, Senhor, transformação da mente, do entendimento, para que essas pessoas sejam alcançadas com o novo, para que elas saiam, Senhor, dessas prisões e possam experimentar aquilo que o Senhor tem verdadeiramente
para a vida delas. A tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Senhor, assim nós oramos e te pedimos, Senhor, e te agradecemos em o nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. E até um beijo novo. Obrigado, pastora, por aceitar o convite, estar aqui com a gente. Compartilhe esse podcast com mais alguém, tenho certeza que muitas pessoas vão ser abençoadas. E até o próximo ID Podcast. Tchau. Deus abençoe. Não sei pra onde que eu olho, mas eu falei tchau. Já tá vendo?